Desses aviões sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. O monumento é de papel, crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. Opa! Nem Secos tocando Tropicália no Caleidoscópio. Não haveria música mais adequada, já que hoje nós vamos conversar sobre esse movimento que mudou a música brasileira. A Tropicália, gente, completa 50 anos em 2017. Então, fique à vontade, estamos chegando ao vivo na tela da sua TV ou do seu smartphone. Aproveitando, quero te contar uma novidade, a TV Horizonte vai ficar HD em agosto. Isso, gente. Ó, vamos chegar até você com alta definição de imagem e som. Então anota aí, a partir de agosto, no canal 30 da sua TV. Legal demais, né? Agora, antes da gente continuar, assista o VT que vem aí. Nada mal começar a semana faturando ingressos pro cinema. Então corre lá na página do Calei, no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro. Ainda hoje vamos escolher uma sortuda ou um sortudo para curtir um cineminha com acompanhante em uma das salas da Cinearte em BH e região. E os planos para o fim de semana? Já tem programa? Que tal um passeio ao ar livre, com muita cultura e lazer? Visite o Parque Ecológico Vale Verde, em Betim, por nossa conta. Vá na aba Promoções no nosso site e saiba como participar. Você concorre a 2 ingressos. Mas em promoção é sempre bom, e no segundo bloco eu vou te falar que nós estamos com 2 pares de ingressos para o show que a cantora Ana Carolina fará em BH no fim do mês. Então espera que já eu te conto, que agora eu vou tentar te dar um aperitivo sobre como a Tropicália quebrou esse país, no bom sentido da coisa, é claro. Começou assim: tchau, música brasileira bem comportada. Bem-vinda, mistura do baião com rock, do cafona com a bossa nova, do samba com a rumba. A ordem da Tropicália era experimentar. Assim, ela uniu mercado e crítica, música de massa, do povo com política, e tudo isso em plena ditadura. Um movimento que durou pouco mais de um ano, aliás, acabou após repressão militar. A Tropicália, ela modernizou não só a música, como também a própria cultura nacional. Sempre que alguém usa uma guitarra pesada num ritmo brasileiro, a Tropicália tá lá. É incrível. A gente vai falar e conhecer mais do assunto. Participa com a gente, os nossos contatos vão aparecer durante todo o programa. Agora, vou apresentar os meus convidados para vocês. Muito obrigado, viu, pela presença de todos, é um prazer recebê-los. Está aqui o Léo Moraes. Ele é músico e sócio na casa de show A Autêntica. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Pedro Martins também está aqui, ele é pesquisador e mestre em música pela UFMG. A sua tese no mestrado, intitulada A Canção Tropicalista, um percurso crítico, tratou do movimento Tropicália. O trabalho, olha que bacana, recebeu o prêmio Funarte de produção crítica no ano passado. Está aqui também o Davi Aroeira. Ele é pesquisador e mestre em História pela UFMG. No mestrado, o Davi focou nas manifestações da Tropicália em diversas áreas, não só na música, né, Davi? Obrigado pelo convite. Obrigado. E está aqui também o Juliano Nogueira. Ele é compositor, percussionista e pesquisador da música popular brasileira. Atualmente, o Juliano faz um curso de doutorado em estudos de linguagens pelo Cefet-MG. Além disso, o Juliano é autor de trabalhos dedicados à obra de artistas como Gilberto Gil e Raul Seixas. Como compositor, ele tem músicas gravadas por nomes como Aline Calisto e Edu Krieger. Bom,
Pergunta simples para quem está assistindo e não sabe muito bem o que é a Tropicália, esse movimento tão poderoso. Que foi, gente, esse movimento que continua aí, né? Quem gostaria de... Bom, é preciso, inicialmente, um breve recuo para que nós possamos entender qual foi a novidade trazida pela Tropicália. Então, vamos entender o que estava antes acontecendo culturalmente no país, para que a gente entenda a contribuição da Tropicália. Se nós voltarmos um pouco no tempo, na segunda metade da década de 50, nós vamos ter, sob o governo JK, os famosos 50 anos em 5, a ideologia desenvolvimentista e um clima de euforia nacional, com a modernização do país e a abertura a mercados globais, a internacionalização da economia. Esse, então, foi um período de muita euforia social. E a música que representou esse período foi a Bossa Nova. A Bossa Nova teria, então, uma linha, uma continuidade na MPB, já entrando nos anos 60. A MPB seria, então, esse grupo de compositores, de criadores em música popular, tributários da Bossa Nova, que continuariam essa tradição. E, do outro lado, com a abertura do país à cultura internacional, teremos a música jovem, no caso, a Jovem Guarda, que estava conectada com o fenômeno pop internacional, com todos os influxos que o Brasil passou a receber. Então, havia um momento em que tínhamos essa oposição, essa divisão, essa segmentação na produção de música popular entre a música brasileira, comprometida com as causas nacionais, e a música jovem, que se prestava ao mero entretenimento. Sim, sim. E aí vem a Tropicália e... A Tropicália traz, então, um curto-circuito nessa compartimentação, porque vai ressignificar o que significa brasileiro, vai ampliar o sentido da brasilidade, trazendo novas formas de se pensar a cultura e o país. É importante a gente pensar que a Tropicália, a matéria-prima da Tropicália é a brasilidade. Se a gente pensar que são elementos nacionais, o que é brasilidade, a gente pode entender o que é tipicamente característico brasileiro que vai definir nossa cultura, o nosso jeito de ser, nosso jeito de se relacionar, e isso vai servir de matéria-prima para as composições, no caso da canção, para as outras obras que vão ser do cinema, do teatro, das artes plásticas, vão trabalhar essa brasilidade, mas de uma maneira crítica, né? Assim, como o Pedro estava falando, você tem uma necessidade de colocar-se no mundo, aí isso vai voltar desde a década de 50, quando a Bossa Nova vai fazer um sucesso enorme nos Estados Unidos, no mundo inteiro, só que aí vem os problemas, as mazelas sociais, em que a canção vai tentar resolver com o Nacional Popular, com Elis Regina, Edu Lobo, vão ser Geraldo Vandré, Chico Buarque, vão ser nomes desse gênero, se a gente pudesse resumir de uma maneira, mas muito voltado para como se fosse uma questão interna, assim, sem essa explosão para o mundo que a Tropicália vai trazer. Ela vai ser cosmopolita naquele momento onde estava se fechado cada vez mais para uma noção de cultura que seria especificamente brasileira, mas só que sem estar aberta às influências estrangeiras. Que você falou do mundo, da relação do Brasil com o mundo é interessante, porque foi a época também assim, de uma consolidação da televisão e de uma propagação da cultura de massa de uma forma assim, a gente fala globalizado hoje, na época não existia essa expressão, mas era assim, tem os Beatles como um fenômeno mundial assim muito forte que se espalhou pelo mundo inteiro de uma forma como nada mais na música havia feito, né? E no Brasil tinha essa resistência, assim, não, se entrar isso aqui, a gente vai perder as nossas características e tal. E a Tropicália chega para mostrar assim, que era possível absorver e se inserir nessa cultura de massa que estava surgindo de forma mundial, de uma forma brasileira, né? Então, não era assim, vamos parar de tocar samba para tocar iê. Era assim, não, nós vamos tocar o samba com elementos de iê, com os instrumentos deles, mas com os nossos ritmos, e vamos misturar isso tudo, e não vamos ser menos brasileiros por isso. Eu acho que esse aqui é a colocação do Brasil como assim, olha, a gente é do mesmo tamanho deles, a gente pode pegar e pode aparecer da mesma forma, sem medo, sem ficar resistente aqui. Não deixa eles entrarem, não. Vamos ficar aqui escondidinho fazendo nosso samba, né? É interessante, né, que essa questão da internacionalização da música popular brasileira passa pela própria Bossa Nova, né?
E ela passa também pelo iê, né? Uma vez que a bossa nova também tinha associação com jazz. Mas vai chegar um determinado momento, sobretudo no início da década de 60, que a música popular brasileira ela vai se voltar mais para uma questão da música, o que é considerada autêntica, né? E vai ocorrer uma espécie de mobilização das massas. A música como um instrumento de engajamento, né? Então, as massas, ou seja, a população, o povo em geral, era mobilizado através da música popular brasileira, né, que vai resgatar, inclusive, elementos tradicionais para fazer com que esse povo participe nesse processo de desenvolvimento nacional. E a Tropicália, né, ela vai demonstrar que é possível... Vai debochar, né? Vai debochar. Porque a MPB era elitizada nessa época, né? Ainda é, né, gente? É uma classe média universitária, né, que presunçosa, digamos assim, de certo modo, né, que achava que sabia qual que seria o destino para o país, né, o destino das classes trabalhadoras, das classes populares. Inclusive, né, tinha uma voz, mas essas classes médias, elas acabavam por, como se diz, por organizar, né, esse pensamento popular. É incrível, né, Carlos? Eu ia te perguntar, pode falar. A palavra que define bem essa inserção da Tropicália na cultura nacional, tradicional, e em todos os movimentos que aconteciam na época de fora, é antropofagia, que é essa forma de relacionar que você deglute, né, resgatando ali a tradição do começo do modernismo, com Oswald de Andrade e tal, que você deglute todas as influências, reprocessa aquilo e se libera de outra forma. Com certeza. Né, trazendo aquele mix assim que é completamente inovador, multifacetado. Não trata né? só de misturar instrumentos e estilos musicais, é um movimento muito maior, né? A gente vai continuar falando disso daqui a pouquinho, depois do intervalo, te espero, até já.